Na última quarta-feira, 30 de março de 2022, esteve em Bragança Monsenhor Raimundo Posidônio Carreira da Mata, eleito bispo coadjutor para a Diocese de Bragança. Dom Raimundo Posidônio veio a Bragança para uma primeira visita após sua nomeação. Teve a oportunidade de conhecer as instalações da Cúria Diocesana, teve oportunidade de se reunir também com o bispo diocesano, visitou também o prédio da Fundação Educadora de Comunicação em Bragança e conversou também com o repórter J. Bahia, da Fundação Educadora de Comunicação. Na oportunidade, Dom Raimundo Posidônio falou do motivo de sua visita a Bragança. Então, a minha vinda aqui é para conhecer um pouco a realidade do trabalho, da igreja, me situar também um pouco na estrutura orgânica da diocese, conhecer um pouco mais o nosso bispo titular e toda a estrutura também administrativa da diocese. E assim poder, inteirando um pouco mais disso, verdadeiramente já ir, digamos assim, encarnando o meu trabalho, a minha missão. E posso dizer que já praticamente no final dessa visita, eu me sinto bem à vontade para essa convivência que virá com os anos. Na verdade, é um aprendizado, que a gente vai fazendo, sobretudo nos primeiros tempos, nos primeiros momentos. Eu conheço Bragança pela literatura, podemos dizer assim, já estive aqui uma ou duas vezes, mas o conhecimento verdadeiro só se dá caminhando junto com o povo. Então, esse primeiro momento foi muito bom, agradeço a recepção, a acolhida de Dom Jesus, dos padres que aqui trabalham na administração, enfim, tudo aquilo que é de fato a expressão da vida da igreja que, digamos, sai daqui desta sede e se espalha por todo o território da diocese. Nasci perto de Belém, da cidade de Belém. Na verdade, é um território que faz parte da cidade de Belém, chamado Iquaraci. Nasci na beira ali da Baía do Guajará, já me acostumei com esse ambiente de águas e peixes e pescas, e, enfim, toda essa realidade que é típica da nossa região. E ao longo da minha formação, sobretudo na formação acadêmica, posso dizer, eu me interessei muito pela realidade da Amazônia. Primeiro, a questão histórica, porque eu sou formado em História, História da Igreja, e me preocupei em aprofundar a história da igreja na Amazônia. Em segundo lugar, me interesso muito pela realidade cultural e o fenômeno religioso amazônico. E isso também vem aprofundando ao longo do tempo, da minha trajetória acadêmica. E, nesse sentido, tudo aquilo que tem acontecido ultimamente em relação à Amazônia, sobretudo nesses últimos 50 anos, eu faço questão não só de descrever historicamente, mas também de, conhecendo, melhorar o meu trabalho pastoral e ajudar a igreja nesse sentido também. Eu tenho participado, desde os anos 90, mais ou menos, dos encontros que nós chamamos interregionais, encontro dos bispos da Amazônia, tenho acompanhado, assessorado, ajudado na elaboração dos documentos e tantas outras coisas relativas à vida da igreja na Amazônia, e isso, de uma certa forma, me deu também um lastro de experiência para participar, por exemplo, do Sínodo da Amazônia. Eu fui chamado pelo secretariado do Sínodo a participar da elaboração do Instrumentum Laboris e, ao longo do Sínodo e durante o Sínodo, participar da elaboração do documento final do Sínodo da Amazônia. Então, realmente, tudo isso está um pouco na minha alma, no meu espírito, digamos assim, na minha vida. E eu procuro, na medida do possível, dentro do meu trabalho pastoral, desenvolver o anúncio do Evangelho, anunciar o Evangelho dentro dessa realidade de matas e rios, de águas, estradas, cidades, dos povos da Amazônia. Isso, portanto, posso dizer, está muito, muito presente na minha vida e vindo para uma região como essa, a região Bragantina, toda essa região do Nordeste do Pará, que é um pedaço da Amazônia muito específico, muito particular, conhecer um pouco mais, como eu falei. E aqui, a partir da minha experiência e com a convivência, com certeza isso vai produzir os frutos que Deus espera da minha missão. Eu trago comigo a experiência do pastoreio como pároco. Eu sou pároco
desde que fui ordenado, né, 43 anos de sacerdócio, e o fato de ter sido administrador, né, de uma arquidiocese como Belém, deixa realmente um lastro, né, de experiência muito grande. Agora, é importante dizer que um trabalho como esse, ou sendo pároco, ou sendo administrador, ou sendo bispo, no caso, a gente nunca está sozinho, né? O fato de uma convivência com o clero, uma convivência com a vida consagrada, uma convivência com os leigos e leigas, né, que fazem parte dos diversos segmentos, né, da igreja, que tem uma atuação extraordinária, né, belíssima. Eu sempre levo em consideração esse trabalho, que é um trabalho, digamos assim, de base, né? A igreja sem esse trabalho dos leigos, por exemplo, leigas, da vida consagrada, do clero, né? O bispo, o administrador, não chegaria em lugar nenhum, né? Pelo contrário, nós somos apenas, digamos, uma pessoa a orientar, animar, né? Motivar o trabalho e participar desse trabalho. E isso, de uma certa forma, deixa a gente muito à vontade para assumir uma missão como essa, junto com uma grande equipe que existe aqui na diocese, né? De um clero jovem, posso dizer assim, um clero nativo da região, que conhece todas as entranhas da vida, né, do nosso povo. Tem as religiosas e religiosos, tem um povo que a gente sabe que é muito fervoroso, muito religioso, e lideranças que têm uma qualidade muito grande. Então, de fato, eu acho que vou me sentir muito à vontade, né? E só pretendo chegar aqui para somar e até multiplicar, quem sabe, né? Esse trabalho, com certeza, vai produzir muitos frutos que Deus espera da nossa missão. Monsenhor Raimundo Posidônio também falou do dia em que recebeu a notícia do núncio apostólico, Dom Giambattista de Quatro, sobre sua nomeação para bispo coadjutor da Diocese de Bragança. Rapaz, a gente tem um impacto, né? Não posso negar, apesar de toda a experiência de vida, mas uma coisa como essa é impactante, né? Porque é uma coisa que a gente não espera. Dizer, você esperava por isso, eu já sabia. Tem uns que falam assim, já faz tempo que precisa. Né? Eu digo, olha, é tudo no seu tempo, né? Deus tem o seu tempo, e se foi uma escolha de Deus através do Papa, eu aceito, né, com muita liberdade, né? Mas não deixa de ser causar um impacto, uma surpresa na gente. Quando, talvez para contar um pouco essa história, que é interessante, né? Quando o núncio me falou disso, né? dessa escolha do Papa, foi no dia 2 de março, né? Quarta-feira de cinzas, e foi uma coisa assim que, se eu acho que não tivesse sentado, eu teria caído, né? Eu comecei a suar, né? Apesar dos 33 graus que fazia em Ananindeu, onde eu trabalho atualmente como pároco. Eu até disse para o núncio que, olha, eu estou suando, não é por causa do calor, não, é porque o senhor me deu quase que uma notícia muito forte, né? E ele disse, olha, o Papa, né, já lhe nomeou dessa forma. E eu disse assim, mas espere só um momento, deixa eu pensar um pouquinho, né, e rezar um pouco em cima disso para lhe dar uma resposta. E eu passei uma noite, acho que em claro, né, quase sem dormir. E no outro dia, no dia 3, então, levando em consideração um pouco toda a minha história, levando em consideração a necessidade da igreja, né, que pede de mim mais um serviço, mais um trabalho, mais uma missão, então eu falei que aceitaria, né? As palavras do núncio apostólico, Dom Giambattista de Quatro, assim que ele se chama, tanto no anúncio como depois, né, que eu respondi, foram muito consoladoras, né? Eu diria até muito esclarecedoras do trabalho da missão que para o qual o Papa me escolheu. Então eu fiquei muito tranquilo também com as palavras dele, né? E uma coisa que ele disse é isso, né? A igreja toda lhe acompanha com a oração, né? Ele falava da experiência dele quando ele recebeu o chamado, né, para ser bispo, para ser núncio. Ele dizia que alguém disse para ele, e ele acolheu isso muito bem, que a nossa missão é acompanhada por uma multidão de gente que ora, né, que reza por nós. E essa é a força espiritual, mística, né, podemos dizer assim, que nos acompanha também, né? Acho que longe de mim pensar que tudo depende de mim, da minha força, da minha criatividade, da minha inteligência, da minha capacidade de fazer isso ou aquilo. Sem essa
né, essa força espiritual, o Espírito de Deus que move a nossa vida, move a nossa cabeça, o coração, os passos que a gente tem que dar. E é nesse sentido que eu, digamos assim, me deixo guiar, né? Minha vida toda é guiada por isso, né? E mais uma vez, eu me colocando à disposição do Senhor, do meu serviço, eu penso que, com certeza, essas orações nos acompanharão sempre. Ao final da entrevista, Monsenhor Raimundo Posidônio agradeceu a acolhida que recebeu neste primeiro momento aqui na Cúria da Diocese, agradeceu ao bispo da Diocese, Dom Jesus Maria, além de ter ficado muito impressionado com a estrutura de evangelização que a Diocese de Bragança tem pelos meios de comunicação. Monsenhor ressaltou ainda que vem com muita alegria às terras bragantinas para somar, para viver, para conviver com o povo da Diocese. Eu agradeço, né, a acolhida, também fiquei bastante admirado com toda a infraestrutura de comunicação que a Diocese tem, né? É uma potência evangelizadora hoje em dia. A gente sabe da importância desses meios, né? E o trabalho de vocês aqui é um trabalho maravilhoso. E nesse sentido, você fala de tantas expressões de religiosidade, né? Expressões de fé também, por que não dizer assim, praticamente é tudo aquilo que eu gosto, né? Do ponto de vista da minha experiência, do meu trabalho. Eu desde criança, uma coisa muito importante na minha vida, eu sempre aprendi a ter um amor muito grande a Nossa Senhora. Minha primeira experiência, digamos, de expressão de devoção a Maria foi através da devoção à Nossa Senhora da Conceição, que era lá do lugar onde eu nasci, né? Depois fui me envolvendo com outras expressões de religiosidade e tenho isso muito em conta, né? A gente sabe que a religiosidade popular, ela é uma expressão de fé, né, de muita gente, do nosso povo, e também é uma expressão de evangelização, né? É um lugar adequado, podemos dizer, para ali anunciar a palavra de Deus, né? E vocês, e aqui agora, né, toda essa região do Nordeste do Pará, tem belas expressões, né, de religiosidade, de religião popular, como a gente chama, e que revela toda uma grande história, né, que é até mais antiga, gente, talvez a mais antiga, né, expressão de evangelização que existe na Amazônia, até mesmo talvez antes, né, da fundação de Belém, que aqui chegaram missionários, né, como a gente sabe, antes dos portugueses chegarem aqui depois, né, no século XVII. Então tem verdadeiramente toda uma realidade histórica, de história muito rica, né, muito viva, que se manifesta nessas horas, mas também no grande trabalho que a igreja realizou aqui, através dos grandes pastores, né, religiosos, religiosas, os bispos, né, os grandes patriarcas dessa igreja, que deram um legado, um patrimônio de fé, né, de evangelização muito grande. Então eu chego aqui para me envolver com isso, né, e como eu já falei, participar, somar, multiplicar e vivenciar, sobretudo, no primeiro momento, tentar vivenciar essa realidade que vocês já vivem aqui e dar minha contribuição na medida, né, do possível, da força que Deus me dá para realizar essa missão.